Nenhuma mulher aguenta por muito tempo o peso de carregar todos nas costas e ainda assim permanecer invisível. E o mais triste é que muitas nem percebem o quanto estão se anulando, até que o corpo adoece, a mente trava ou o coração começa a se calar. É como se o mundo inteiro dependesse dela, mas ninguém a olhasse de verdade. Ela dá conta de tudo, cuida de todos, antecipa necessidades, segura os conflitos, mas vai se afastando, pouco a pouco, da mulher que ela era. Até não sobrar quase nada. Esse é um dos maiores sofrimentos silenciosos da vida adulta feminina, o de não ser vista. A mulher que cuida de tudo e de todos, menos de si. E o que no começo parecia força, aos poucos vai se revelando como um grito abafado. Um pedido de socorro que quase ninguém escuta. Nem ela mesma. A constelação familiar, criada por Bert Hellinger, lança luz sobre essa dor. Segundo ele, por trás de tanto cuidado excessivo pode estar uma tentativa desesperada de garantir amor, pertencimento e reconhecimento. E isso revela que o que parecia generosidade, muitas vezes é sobrevivência emocional. Se esse tema te toca, se você sente que essa dor também mora em você, inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos que podem te ajudar a reencontrar sua força. E me conta aqui nos comentários, está fazendo sentido para você? Qual assunto você gostaria de escutar por aqui? Se você quer aprofundar os estudos da obra de Bert Hellinger, criamos uma seleção especial de livros do autor, com promoções exclusivas. O link está fixado nos comentários. Muitas mulheres que hoje vivem essa exaustão foram meninas que precisaram crescer rápido demais. Meninas que viram suas mães sobrecarregadas, pais ausentes ou frágeis, e entenderam que era seu dever segurar a estrutura da casa. Assim, inverteram papéis. Tornaram-se cuidadoras de irmãos, conselheiras de adultos, confidentes de quem não sabia o que fazer. Elas amadureceram cedo, mas ninguém cuidou delas. E quando essa menina vira mulher, ela já não sabe mais o que é ser amada sem fazer algo por merecer. Ela se acostuma a dar, dar e dar, porque aprendeu que o amor vem com esforço, que só existe espaço para ela se ela estiver sendo útil. E isso aprisiona. Hellinger ensinava que o amor cego é aquele que faz a pessoa sair do seu lugar, para ocupar o lugar de outro, acreditando que isso salvará o sistema familiar. Mas todo desequilíbrio tem consequências. E o preço é alto. O corpo sente. A alma sente. Os relacionamentos desmoronam, mesmo quando parecem firmes. Quantas mulheres estão nesse exato momento em um casamento onde cuidam, organizam, mantêm tudo funcionando, mas não são olhadas com amor? Quantas se dedicam intensamente aos filhos, mas se sentem sozinhas, sem retorno, sem gratidão? Quantas anulam seus desejos, seus sonhos, suas vontades, em nome de uma paz que nem sempre é verdadeira? A resposta sistêmica está na ordem. Quando uma mulher ocupa o lugar de outra dentro da família, por exemplo, sendo a mãe da própria mãe ou tentando suprir a ausência do pai, ela rompe com a hierarquia natural. E aí, inconscientemente, ela se exclui. Porque para estar no lugar de outro, ela precisa deixar o seu vago. Essa exclusão é sutil, mas devastadora. A mulher que se exclui continua ali, mas sem brilho. Ela vive, mas não sente. Faz, mas não se realiza. Ama, mas não se sente amada. Porque falta algo essencial, o pertencimento ao seu verdadeiro lugar. E quando o sistema nota essa desordem, ele tenta equilibrar. Como? Através de sintomas. O corpo começa a adoecer. A mente começa a se fechar. Os filhos apresentam dificuldades. O parceiro se afasta. Porque o sistema inteiro sofre quando um de seus membros se anula. Por isso, o primeiro passo para sair desse ciclo é olhar com coragem e reconhecer: sim, eu me abandonei. Sim, eu me perdi de mim. E agora estou pronta para voltar. Esse reconhecimento não é simples. Muitas mulheres sentem culpa só de imaginar que deveriam cuidar de si. Parece egoísmo. Parece deslealdade. Mas é justamente o contrário. Incluir-se é um ato de amor profundo.
Amor por si e amor pelo sistema familiar. Porque só quando a mulher volta ao seu lugar é que os outros também podem se reorganizar. Um exercício sistêmico simples e poderoso pode ser feito assim. Feche os olhos, respire profundamente e imagine a si mesmo em frente a um espelho. Olhe com ternura e diga: agora eu me vejo. Agora eu me incluo. Agora eu me permito viver. Repita quantas vezes quiser. Esse gesto, mesmo simbólico, tem o poder de começar a curar. Outro exercício: imagine sua mãe diante de você. Respire fundo e diga: mamãe, você é a grande. Eu sou a pequena. Agora eu devolvo a você tudo aquilo que não me pertence. E visualize-se entregando esse peso. Sinta como seu corpo reage. Muitas mulheres sentem uma leveza imediata. Outras choram. O importante é deixar fluir. Essa prática ajuda a devolver a cada um o que é seu. A filha volta a ser filha. A mãe volta a ser mãe. E a mulher adulta pode, enfim, ocupar seu lugar com leveza, força e liberdade. E esse lugar não é de sobrecarga. É de presença. Porque, como dizia Hellinger, o amor verdadeiro não exige sacrifício. Exige ordem. Essa ordem começa dentro. Quando a mulher começa a se ouvir, a se respeitar, a perceber seus limites, algo muda ao redor. Porque tudo o que ela reprime dentro de si, se manifesta fora. Quando ela se sente invisível, o mundo parece ignorá-la. Quando ela se despreza, os outros também a desprezam. Quando ela se abandona, a vida se desorganiza. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando ela começa a se ver, os outros começam a vê-la. Quando ela se cuida, os outros aprendem a respeitá-la. Quando ela se inclui, tudo começa a se reorganizar. E esse movimento, por mais pequeno que seja, é revolucionário. Uma pausa no meio do dia. Um não dito com firmeza. Um banho tomado com calma. Uma saída sozinha sem culpa. Uma refeição em silêncio, saboreada com presença. São gestos pequenos, mas simbólicos. São formas de dizer a si mesma: eu existo, eu mereço, eu importo. Não espere a dor gritar para se escutar. Não espere o corpo colapsar para descansar. Não espere tudo desmoronar para, enfim, se colocar em primeiro lugar. Você pode fazer isso agora, começando pelo simples, começando pelo possível. E não se trata de abandonar ninguém, mas de voltar a si, de se dar o que tanto esperou dos outros, de acolher a menina que um dia foi ignorada, de cuidar dessa mulher que você se tornou, e de olhar com amor para a mulher que você ainda pode ser. Essa é a jornada. E o primeiro passo é sempre o mais importante, o de se ver. E quando finalmente você se vê, um mundo começa a se abrir. Porque por trás dessa exaustão que parecia apenas física, havia uma ausência de si. Por trás da rotina que você carrega com bravura, havia uma menina cansada de esperar ser escolhida. Uma parte sua que, por amor, tentou garantir que tudo permanecesse unido, mesmo que isso custasse sua própria presença. Ao olhar para essa história com os olhos da visão sistêmica de Hellinger, podemos compreender que existe uma força maior que sustenta esses padrões. A força do pertencimento. Essa força que nos leva, muitas vezes de forma inconsciente, a repetir o destino de nossas mães, avós e bisavós, como se dizer sim a essa dor fosse uma forma de honrá-las. E talvez você perceba isso agora, que está repetindo exatamente a mesma dor da sua mãe, que também cuidou de todos, mas adoeceu por dentro, que também silenciou suas vontades, se apagou aos poucos, esperando que um dia alguém a visse. E esse dia nunca chegou. Mas agora, através da consciência, você pode fazer diferente. E isso não é uma traição ao seu sistema. Pelo contrário, quando uma mulher decide se incluir, ela honra todas as mulheres que vieram antes. Porque carrega consigo a esperança de uma nova ordem. Uma em que o amor não cobra a própria existência como preço.
Hellinger nos mostra que, quando olhamos com respeito para a dor das gerações anteriores e dizemos, eu vejo o que aconteceu, e por amor, eu deixo com vocês. Agora sigo meu caminho, algo muda. O fluxo da vida se restaura. E aquilo que era repetição cega, vira aprendizado. Imagine, por um instante, que sua avó está sentada à sua frente. Ela também carregava peso demais. Também era invisível, calada, submissa. Você pode olhar para ela e dizer, querida avó, eu vejo a sua dor. E honro tudo que você suportou. Mas não preciso mais repetir. Por amor a você, eu escolho viver de outro modo. Sinta o que isso provoca no seu corpo. Esse movimento, embora simbólico, tem um impacto profundo, porque o inconsciente familiar opera como um campo de lealdades ocultas. E quando alguém decide interromper a repetição, o campo inteiro pode respirar. Talvez você esteja se perguntando, mas como continuar cuidando de tudo sem me perder de novo? A resposta está na presença e no equilíbrio. O problema nunca foi cuidar. Cuidar é bonito, é nobre. Mas quando você cuida de todos esquecendo de si, isso não é amor. É autoabandono. O amor verdadeiro inclui você também. Ele não exige que você se sacrifique para que o outro fique bem. Hellinger dizia que o amor cego destrói, enquanto o amor que vê, cura. E ver a si mesma é o primeiro passo para curar a própria vida. Na prática, isso significa começar a dizer pequenos nãos onde antes você dizia sim por medo. Significa abrir espaço para seus próprios desejos, por mais simples que pareçam. Significa lembrar que você tem um corpo que precisa ser cuidado, não apenas suportado. Experimente reservar 30 minutos por dia para você, não para resolver algo dos outros, mas para algo seu. Pode ser um banho longo, uma caminhada em silêncio, um tempo com um livro, ou até para não fazer nada. No começo, talvez venha a culpa, mas não recue. A culpa é apenas um reflexo do velho sistema que quer te puxar de volta. Respire e diga a si mesma, agora é meu tempo. Esse é o tempo da mulher madura despertar. A mulher que já cuidou tanto, já se doou tanto, mas agora precisa se acolher. E quando ela faz isso, se reconecta com sua potência. Sabe aquela alegria que parecia ter sumido? Aquela leveza que ficou perdida no tempo? Elas não morreram, apenas adormeceram. E vão despertando à medida que você volta para si. Outro ponto essencial trazido por Hellinger é sobre o lugar na hierarquia familiar. Muitas mulheres não conseguem relaxar porque ainda estão presas ao papel de mães emocionais dos próprios pais. Isso é muito comum quando a mulher teve um pai frágil, ausente ou dependente. Ela cresce tentando protegê-lo, agradá-lo ou ser para ele aquilo que a mãe não foi. E quando leva esse padrão para o casamento, atrai homens que também esperam uma mãe, não uma parceira. Esse é um dos grandes emaranhamentos que geram sofrimento nas relações. Porque a mulher se relaciona a partir de um lugar de superioridade inconsciente. Ela cuida demais, dá demais, tolera demais. Mas no fundo, sente raiva, porque o parceiro não corresponde com maturidade. A saída, mais uma vez, é devolver o que não é seu. Feche os olhos. Imagine seu pai diante de você. E diga, querido papai, você é o grande, eu sou a pequena. Eu não sou sua mulher, eu sou sua filha. Tudo que tomei para te aliviar, agora eu devolvo. Sinta as palavras. Respire. Observe seu corpo. Há uma libertação nesse gesto. Quando você se posiciona como filha diante do pai, pode se posicionar como mulher diante do homem. E isso muda toda a dinâmica relacional. Você deixa de atrair vínculos onde precisa cuidar do outro como se fosse um filho, e passa a abrir espaço para relações maduras, onde há troca, presença e respeito. E não se engane, a mudança começa por dentro. Não espere que os outros mudem primeiro. Não espere que sua família reconheça o quanto você fez.
Isso pode nunca acontecer. Mas você pode se reconhecer. E isso basta. Quando você se reconhece, algo se encaixa dentro de você. Um lugar que estava vazio começa a se preencher. Não por alguém, mas por você mesma. E a partir daí, o mundo começa a responder diferente. A mulher que se vê, inspira os outros a vê-la. A mulher que se cuida, ensina os outros a respeitá-la. A mulher que se posiciona, convida os outros a se reposicionarem. E mesmo que no começo pareça estranho, mesmo que venham resistências, críticas ou afastamentos, siga firme. Esse é o movimento da vida. Toda mudança verdadeira provoca desconforto antes de trazer transformação. Você não precisa convencer ninguém. Não precisa provar nada. Apenas precisa voltar para si. E nesse retorno, acolha com amor todas as partes suas que foram esquecidas. A menina que teve que ser forte cedo demais. A adolescente que calou seus sonhos. A jovem que se doou demais por medo de perder o amor. A mulher que carrega no corpo e no coração as marcas de uma vida inteira cuidando de todos. Olhe para elas. E diga: agora eu cuido de vocês. Isso é inclusão. Isso é amor maduro. Isso é cura. Hellinger dizia que, no fundo, todo sintoma é uma tentativa de reconexão. Uma mensagem do corpo pedindo que a alma volte para o seu lugar. E talvez o seu corpo esteja falando com você há muito tempo, através da fadiga constante, da insônia, da dor nas costas, da tensão no maxilar, da sensação de estar sempre no limite. Então, escute, não com medo, mas com carinho. Pergunte ao seu corpo: o que você está tentando me mostrar? E esteja disposta a ouvir, porque às vezes, tudo o que ele quer é que você pare, que você respire, que você diga: agora é minha vez. Isso não é egoísmo. Isso é equilíbrio. Isso é reverência à vida que pulsa em você. Porque não se pode servir da própria ausência. Não se pode doar o que não se tem. E quando você volta para si, volta inteira. E inteira, você pode tudo. E quando você volta inteira, algo invisível começa a se curar em todas as direções. As relações que pareciam travadas começam a respirar. A casa que antes exigia tanto de você começa a fluir com mais leveza. E o que parecia uma sobrecarga sem saída, vai se reorganizando aos poucos. Porque a mulher que retorna ao seu centro deixa de ser âncora dos outros, para ser a própria raiz. É impressionante como o campo familiar responde quando alguém decide se posicionar. Hellinger observava, em centenas de constelações, que quando uma pessoa se coloca no seu lugar com verdade, todos ao redor mudam de postura. Não porque foram forçados, mas porque algo mais profundo se realinha. E talvez você comece a perceber pequenos sinais. Um filho que antes era distante, se aproxima. Um companheiro que parecia ausente, volta a olhar com presença. O corpo, antes exausto, começa a se recuperar. E dentro de você, uma alegria que não vinha de fora começa a brotar. Essa é a força de uma mulher que se vê. E isso não é sobre perfeição. É sobre presença. Você não precisa acertar sempre. Não precisa ser incansável. Não precisa dar conta de tudo. Pode pedir ajuda. Pode descansar. Pode dizer não. Pode mudar de ideia. Pode se reinventar. Aliás, muitas mulheres que vivem esse processo relatam uma verdadeira transformação de identidade. Porque ao se incluírem, deixam de viver no piloto automático. Deixam de apenas repetir padrões. Começam a escolher. A dizer sim ao que faz sentido. A se cercar de pessoas e ambientes que nutrem, e não que drenam. Esse movimento de volta para si não é linear. Haverá dias em que você sentirá recaídas, que voltará a se anular, que colocará os outros na frente sem perceber. Mas não se culpe. Apenas retorne. Sempre que puder, volte. E para isso,
É importante criar pequenos rituais que reforcem a sua presença. Pode ser escrever todos os dias uma frase que te lembre de si mesma. Pode ser usar uma roupa que te faça sentir viva. Pode ser olhar suas fotos antigas e dizer: "Eu não te esqueço mais." Aqui vão algumas afirmações sistêmicas que podem te acompanhar nessa jornada. Eu reconheço tudo o que fiz. E agora me dou permissão para ser cuidada também. Não preciso mais repetir a dor das mulheres da minha família. Eu as honro, mas sigo com leveza. Hoje eu me vejo. E isso basta. Eu tenho valor mesmo quando não estou cuidando de ninguém. Agora eu volto para o meu lugar. E a vida volta a fluir. Essas frases, quando ditas com presença, têm o poder de acessar partes profundas da alma. Você pode repeti-las mentalmente antes de dormir, ao acordar ou em momentos de dificuldade. Elas ajudam a reprogramar as lealdades inconscientes que te prendiam ao padrão da autoanulação. Outro recurso poderoso são os pequenos gestos de inclusão diária. Coisas simples, como: item preparar uma refeição só para você, com carinho. Item caminhar sem destino, apenas para respirar. Item dançar sozinha em casa, ouvindo uma música que te lembra quem você é. Item comprar uma flor para si mesma, como sinal de que você importa. Item dizer não com amor, e sustentar esse não sem culpa. Esses gestos, por mais cotidianos que pareçam, são movimentos de cura. Porque o corpo aprende pelo gesto, a alma aprende pela repetição, e o sistema aprende pela coragem. Hellinger dizia que, quando uma mulher se reconcilia com seu lugar, ela se torna um canal para o amor fluir. Não mais um depósito de demandas, mas uma fonte. E essa fonte não se esgota, porque é nutrida por dentro. É aqui que mora a verdadeira força da mulher madura. Não a força da resistência, mas a força da presença. Não há que suporta tudo calada, mas há que se levanta com dignidade. Não há que vive para os outros, mas há que vive entre os outros, sem se perder. Essa força vem quando você para de brigar com a vida. Quando aceita sua história sem rancor. Quando olha para trás com reverência e diz: "Foi como foi. E agora sou quem sou." Nesse momento, você não está mais presa ao passado. Está disponível para o presente. E o presente é o único lugar onde a vida acontece. E não pense que isso vai te tornar dura ou insensível. Pelo contrário, vai tornar você mais amorosa. Porque o amor que nasce da integridade é generoso, mas também é firme. Sabe acolher, mas também sabe se proteger. Sabe ceder, mas sabe até onde ir. E é esse amor que transforma famílias, que liberta filhos, que inspira outras mulheres, que cura histórias. Porque quando uma mulher se liberta da obrigação de se anular, ela liberta todas as mulheres que vieram antes dela, e todas as que virão depois. Se hoje você sente que está começando esse caminho, celebre. Você está dando um passo imenso, mesmo que ainda não consiga ver os frutos. Eles virão. Porque o movimento que começa na alma, mais cedo ou mais tarde se manifesta na vida. Você pode, sim, ser essa mulher que cuida com leveza, que ama sem se sacrificar, que está presente sem desaparecer. Você pode ser tudo isso. Mas antes de tudo, você precisa se ver. E se ver é olhar para dentro e reconhecer tudo que sentiu e suportou calada. É acolher o choro preso, os sonhos adiados, a raiva escondida, a ternura esquecida. É dizer para si mesma, com verdade: agora eu volto. Para mim. E quando você volta para si, tudo se abre. O corpo começa a confiar. A alma começa a cantar. A vida começa a fluir. Você não precisa mais ser a mulher que cuida de todos para merecer amor. Você merece amor por ser quem é. Com seus limites. Com seus desejos. Com sua história. E isso basta. Você merece ser vista. E, principalmente, por você mesma. Me conta aqui nos comentários.
Em que momento você se abandonou para manter tudo de pé? Que parte sua está pedindo para ser incluída de volta? Vamos falar sobre isso juntas. E se esse conteúdo te tocou, se ele te ajudou a dar um passo de volta para si, inscreva-se no canal. Tem muito mais por aqui. E você é muito bem-vinda. Se você deseja se aprofundar na obra de Bert Hellinger, reunimos uma seleção especial de livros dele, com promoções exclusivas. O link está fixado nos comentários. Porque a vida começa a mudar no instante em que você decide se colocar de volta no centro da própria história. E você, está pronta para se ver de verdade?